Então, eu vou chamar os participantes do debate. Infelizmente, eu tenho uma triste notícia. Não, Conceição Evaristo não poderá estar conosco. Ela está em São Paulo. Estava tudo pronto para ela vir, mas ela passou a manhã toda, hoje inclusive trabalhando na cátedra Olavo Setúbal, aqui do IEA, que é uma cátedra onde ela é a catedrática, fazendo seleção, entrevistas com candidatos a bolsistas, estagiários e tal, mas ela se sentiu mal no início da tarde, a gente foi monitorando a tarde toda, ela teve um problema de pressão e realmente ela não vai poder estar conosco hoje, infelizmente. Inclusive, a gente está aguardando notícias, porque teve um determinado momento que existia a possibilidade de ter, inclusive, de levá-la para o hospital. A gente torce para que ela fique muito bem logo, porque na segunda-feira tem a posse oficial dela como catedrática na Cátedra Olavo Setúbal. Segunda-feira, né, Martin? Às 14 horas, não é isso? Às 14 horas, na sala do Conselho Universitário, um momento muito significativo, não só para a cátedra, como para a história da Universidade de São Paulo, ter uma personalidade como Conceição Evaristo, como catedrática da universidade. Então, nós vamos abrir agora o nosso debate. Eu vou apresentar os três participantes, todos de uma vez, e aí vou falar sobre todos, e aí todos sobem ao mesmo tempo. Pode ser? Assim, Zanato? Ok. Então, para participar do nosso debate hoje, nós temos a grande honra, o grande prazer de receber o professor do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da ECA USP, onde ministra as disciplinas História do Audiovisual Brasileiro e Legislação e Mercado Audiovisual. Ele é Carlos Augusto Calil. Em 2000, coordenou a implantação do curso superior do audiovisual, que fundiu as habilitações em cinema e vídeo, e rádio e televisão. Foi diretor e presidente da Embrafilme, Empresa Brasileira de Filmes, em cuja gestão foi concebido e inaugurado o Centro Técnico Audiovisual. Diretor da Cinemateca Brasileira de 1987 a 92, implantou o Laboratório de Restauro de Filmes, conduziu o processo de incorporação da Cinemateca pelo governo federal, criou em 1989 a Sala Cinemateca e em 1991 iniciou a transferência da instalação para a atual sede, o antigo Matadouro Municipal, na Vila Clementina, aqui em São Paulo. De 2001 a 2004, dirigiu o Centro Cultural São Paulo, onde construiu a passarela Eurico Parado Lopes, que liga o edifício à Estação Vergueira do metrô, e investiu em restauração e divulgação dos acervos da discoteca Ney da Alvarenga, Pinacoteca Municipal e Arquivo Multimeios. Em 2005 e 2012, exerceu o cargo de secretário municipal de Cultura de São Paulo, cuja gestão concentrou esforço na valorização dos equipamentos públicos. Entre as reformas, destacam-se restauro do edifício, modernização do palco do Teatro Municipal, sede da Biblioteca Mário de Andrade e implantação da sua hemeroteca. Casa da Imagem de São Paulo, Chácara Lane, que possibilitou a criação do Gabinete do Desenho, Solar da Marquesa, como sede do Museu da Cidade, sede do Arquivo Municipal e sua reserva técnica, e o Pavilhão das Culturas Brasileiras no Ibirapuera. Inaugurou o Centro Cultural da Juventude de Vila Nova Cachoeirinho, o Centro Cultural da Lapa, concebeu e construiu o Centro de Formação Cultural da cidade de Tiradentes, recuperou ainda 5 teatros digitais e 42 bibliotecas. Eu fico cansado só de ver o quanto o Carlos Augusto trabalha. Meu Deus do céu, é muita produção. Em 2013, a Praça das Artes recebeu o Icon World, Prêmio Internacional de Arquitetura, produziu documentários, escreveu ensaios e editou livros. É autor de mais de 130 artigos. Eu quero saber que horas que o Calil dorme. Resenhas e ensaios, além de editor e organizador de mais de 30 publicações sobre cinema, iconografia, teatro, história e literatura. Este é o nosso querido professor da USP e grande gestor cultural, Carlos Augusto Calil. A quem eu peço já uma salva de palmas. Daqui um pouco nós vamos chamar todos aqui. O nosso próximo convidado, com quem nós temos muita alegria de receber também, é o diretor do Itaú Cultural, Eduardo Saron, mestre em administração, com foco em cidades criativas e pós-graduado pela USP em turismo cultural. Atua no Instituto Itaú Cultural há 13 anos e atualmente é diretor superintendente do Instituto responsável pelos projetos culturais. Além do Instituto Itaú Cultural,
aliás, além do Itaú Cultural, também é secretário-geral da Associação Nacional de Entidades Culturais Não Lucrativas, ANEC, conselheiro da Fundação Bienal, conselheiro do MASP, membro do Conselho Nacional de Política Cultural, CNPC, membro do Conselho da Escola de Artes Visuais, Parque Lage, e ex-membro da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura CNIC, Eduardo Saron, a quem eu já peço uma salva de palmas. E para fazer a mediação deste debate, nós contamos também com a grande honra da presença do historiador e professor José Leonardo Nascimento, que tem graduação em Filosofia pela Universidade de São Paulo, mestrado em História na Université de Paris, Sorbonne Nouvelle, em 1984, doutorado em História, Université de Paris, Nanterre, pós-doutorado pela Universidade Clássica de Lisboa, sobre os vínculos culturais entre Brasil e Portugal no final do século XIX, e livre docente em História da Arte pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Desenvolve pesquisa na área de Estética, História da Cultura e das Artes, é também professor de Estética, de História da Arte e da Cultura Brasileira no Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista. Ministrou aulas no mestrado de História da Universidade Clássica de Lisboa como professor visitante. Então, senhoras e senhores, com vocês os nossos queridos convidados da noite, Carlos Augusto Calil, Eduardo Saron e José Leonardo Nascimento. Por favor. Por favor, dirijam-se aqui ao palco. Passo a condução dos trabalhos para o mediador da noite, José Leonardo do Nascimento. Bem, então, boa noite a todas e a todos. Eu vou sugerir aqui aos meus companheiros de mesa que a gente cumpra aqui a cordialidade da maneira como Sérgio Buarque de Holanda se referiu, a gente se chama pelo prenome, tudo bem? Bom, depois da brilhante conferência do professor José Miguel, fica muito difícil até a gente começar aqui essa introdução, né? Bem, mas eu quero agradecer aos organizadores do seminário, ao USP Penso Brasil, a professora Maria Arminda do Nascimento, que eu tenho uma grande admiração, entre outras coisas, porque nós somos irmãos também, mas irmãos e muito amigos, tanto como da minha irmã que está ali presente, a Maria Guilmar do Nascimento. E eu quero agradecer, então, aos organizadores e também quero cumprimentar o professor, compositor, José Miguel, pela magnífica conferência que acabou de proferir. Bem, eu não sei, eu gostaria de propor que o professor Calil e o Eduardo abram e, no final, eu faço a minha apresentação. Tudo bem? Nós podemos começar pelo Eduardo, então, ou pelo Calil. Tá bom, então... Ficar de pé eu acho melhor, mais confortável, se me permitem. Bom, é claro, boa noite. Eu queria só, de início, sem perder muito tempo, agradecer o convite para participar dessa extraordinária manifestação da USP, que veio em boa hora, e sobretudo, participar em tão boa companhia, tão ilustre, né, e tão querida companhia. E eu fiquei imaginando por que eu teria sido convidado. Eu não sabia que eles tinham copiado lá o meu currículo um pouco exagerado. Não sei se ficaram impressionados demais com o meu currículo, mas, enfim, depois do Zé Miguel dar essa linda aula, eu achei que o meu papel seria não repicar, não ecoar o trabalho dele, que seria inútil, mas de falar da minha experiência de política cultural. Quer dizer, o que eu posso trazer aqui de uma contribuição minimamente original é falar de política cultural. E, recentemente, eu deparei, por acaso, com um marcador de livros de propaganda da Livraria Cultura, Estante Cultural, Estante Virtual. Nele, nesse marcador, estava escrito: cultura é o que nos une. Ao fundo, havia uma tira de filme, com fotogramas e perfurações.
Não sei afirmar qual é o mais anacrônico, se a tira do filme ou a legenda. Se algum dia a cultura nos uniu, hoje ela está no centro da disputa ideológica, do nós contra eles, da guerra cultural. O professor Teixeira Coelho, recentemente falecido, aqui também da USP, costumava apresentar o clipe de Godard, Jean-Luc Godard, Je vous salue Sarajevo, de 1993, para discutir o conceito de cultura tal como entendemos no Brasil, onde ele engloba as artes e tem um suposto caráter agregador. Para Godard, aspas, a cultura é a regra, a arte a exceção. São complementares. A arte não existe sem a cultura e a exceção não prospera sem a norma. São antagônicos. A cultura é conservadora e a boa arte transgressiva. A arte engloba a literatura, a música, o cinema, etc., e também a arte da vida. A regra quer a morte da exceção, assim como a cultura quer a morte da arte de viver. Isso tudo é o pensamento do Jean-Luc Godard, do cineasta. A cultura está na raiz da intolerância, na base do conflito ideológico, na origem da guerra. A Guerra dos Balcãs, a qual, em 93, o clipe do Godard se refere, foi uma guerra cultural militar. A guerra cultural que se espalhou pelo mundo, hoje em dia, é ainda apenas simbólica. A recente pandemia atingiu o campo da cultura e das artes em plena recessão política e econômica, ocasionada pela disruptura promovida pelo governo federal. O isolamento compulsório impossibilitou a realização de espetáculos, exibições, shows, bem como a abertura de museus, bibliotecas e centros culturais. Os artistas e as instituições viram-se impedidos de atuar. Diante desse trauma, o imperativo é sobreviver. O retorno à normalidade, cumpridos os protocolos do convívio social seguro, no entanto, não poderá buscar referência no passado, que já não correspondia às necessidades e nem oferecia perspectivas de um futuro propício. O momento atual ainda está determinado por um trauma, cujos contornos sociais podem ser emprestados da psicanálise. Para Winnicott, aspas, um trauma é aquilo contra o que um indivíduo não possui defesa organizada, de maneira que um estado de confusão sobrevém, seguido talvez por uma reorganização das defesas de um tipo mais primitivo do que as que eram suficientemente boas antes da ocorrência do trauma. Advertência precisa. Transposto o trauma, a regressão é inevitável. A tendência humana à estabilidade é natural. Ameaçadas pelo ambiente hostil moldado pela natureza indiferente ou pela agitação inerente à vida social e política, as pessoas buscam refúgio nas rotinas e protocolos que assegurem um mínimo de previsibilidade ao cotidiano. Mas essa segurança é ilusória. Apelando novamente a Winnicott, a necessidade primária do ser vivo é a de ser e de continuar sendo. Diante da incerteza do curso da vida, que nos escapa à compreensão e ao controle, almejamos alcançar uma rotina confortável, às vezes interrompida por fenômenos como as doenças e as manifestações naturais. Apesar de atingirem muitas vezes intensidade aguda, eles são suportáveis por corresponderem a uma suspensão do cotidiano com a promessa intrínseca de um rápido retorno à, aspas, normalidade. A memória do trauma é logo sublimada. Sua superação é celebrada com a desmedida, que compensa a privação. Assim foi a feroz celebração da vida no Carnaval de 1919, no Rio de Janeiro, após a devastação ocasionada pela gripe espanhola. Hoje, após a pandemia do coronavírus,
tememos os excessos e a negligência dos incautos. No campo cultural e artístico, a pandemia não agiu sozinha. Veio acompanhada da marca cruel do ressentimento político, encarnada no governo Bolsonaro. Diferentemente do presidente Collor, que no primeiro ato do seu governo extinguiu os órgãos federais da cultura com uma sanha implacável, Bolsonaro optou por uma, aspas, lenta e gradual asfixia, conferindo ao trauma um componente adicional de sadismo. Os artistas e as instituições culturais ficaram assim impedidos de atuar pelas restrições sanitárias decorrentes da pandemia e pela omissão das fontes governamentais de financiamento. A combinação, embora não premeditada, teve efeito fulminante. A lenta reação segue duas direções. Como superar as restrições impostas pela pandemia, reinventando modalidades de comunicação e convívio, e como criar alternativas de suporte material às atividades artísticas. As instituições privadas ou semiprivadas, como o SESC, Itaú Cultural ou Instituto Moreira Salles, foram chamadas a acelerar o rumo de suas iniciativas como forma de compensação à demanda desassistida. Instâncias do poder público, locais regionais foram igualmente convocadas a agir tempestivamente, atropelando burocracias defensivas. Recentemente, duas leis surgidas no âmbito do Congresso foram aprovadas, as chamadas Lei Aldir Blanc e Lei Paulo Gustavo, que destinarão recursos do Fundo Nacional de Cultura e do Fundo Setorial do Audiovisual e orçamentários a estados e municípios, como socorro aos profissionais do setor cultural, prejudicados no exercício de suas atividades. Como consequência de omissão do governo ou de pressão dos artistas, está se desenhando uma federação de fato no país. Ganho que, se confirmado, representará uma nova configuração estruturante. No campo cultural, havia excessiva concentração de recursos e políticas no ex-Ministério da Cultura, que frequentemente agia como concorrente às secretarias de estados e municípios em detrimento de uma coordenação estratégica e fomento, impondo sistemas nacionais de submissão política. O trauma de Collor ensejou uma pressão da sociedade pelo retorno dos mecanismos de renúncia fiscal, criados sem o rigor necessário pelo governo Sarney. Sérgio Rouanet, secretário de Cultura de Collor, concebeu o retorno dos incentivos como uma parceria público-privada, evitando a liberalidade excessiva da legislação anterior, chancelada por Celso Furtado. A Lei Rouanet surgiu valorizando o interesse público do bem cultural, mas foi desfigurada no governo de Fernando Henrique Cardoso, quando quase todas as atividades foram beneficiadas com a renúncia fiscal a 100%. Isso significou dispensar o esforço da sociedade na parceria e o estímulo à dependência exclusiva dos recursos públicos. O mal maior da política de cultura é, portanto, anterior à pandemia e à mesquinharia do governo Bolsonaro. Um dos pressupostos da lei de incentivo era o alento ao mercado cultural. Com investimento público constante e sob administração privada, o mercado naturalmente se estabeleceria, liberando o governo para se ocupar das experiências artísticas não comerciais e das instituições públicas, privadas ou governamentais, carentes de fundos. Nem o tal mercado se estabeleceu, nem as instituições foram socorridas pelo governo. Com incentivo a 100%, as atividades comerciais seguiram o lema muito praticado entre nós. Privatizaram-se os lucros e socializaram-se os prejuízos. Raras vozes discordantes desafinaram o coro dos contentes. Cacá Rossé, Fernando Montenegro e Antônio Fagundes denunciaram a armadilha do incentivo fiscal que tolhia a liberdade do artista e o confinava numa janela muito estreita de acesso ao público. Fagundes foi além. Criou uma companhia teatral própria, sem benefícios fiscais, e provou que é possível e desejável desvencilhar-se da tutela do Estado na cultura. As políticas de incentivo cultural, incluindo a de apoio ao audiovisual, já estavam em xeque
mesmo antes do início do atual mandato presidencial. Creio que tinham chegado ao limite das suas possibilidades e demandavam uma reforma urgente. No caso do cinema, esse esgotamento veio acompanhado de premiações internacionais, o que embaralhou a percepção da crise. Havia a ilusão de que os prêmios decorriam de uma boa prática, mas quem está afeito ao tema sabe perfeitamente que essas políticas não estruturaram o setor audiovisual, não colaboraram para a sua sustentabilidade, nem que fosse parcial. Ao contrário, sempre caminharam no sentido de aumentar a dependência do poder público, fragilizando a autonomia da cultura, no caso audiovisual, e a liberdade de expressão. Com a chegada do novo governo, visivelmente disruptivo e com acentuado viés ideológico, essa dependência excessiva dos recursos públicos ficou escancarada e sobreveio a paralisia. A arte sempre se fez na sociedade, com a independência do governo e, frequentemente, contra ele. Com os recursos públicos privatizados via leis de incentivo, os investimentos diretos dos órgãos públicos minguaram. Orçamentos modestos, aquém do mínimo necessário, e a prática perversa do contingenciamento horizontal tornaram os órgãos públicos, museus, bibliotecas, centros culturais, párias em um sistema que os expele para a administração terceirizada, a das organizações sociais. Esta apresenta vantagens, sobretudo ao contornar a rigidez do regime público, mas eleva o risco institucional, ao torná-lo dependente de contratos nem sempre cumpridos pelas partes. O caso da Cinemateca Brasileira é exemplar nesse sentido. Fundação privada incorporada ao governo federal em 1984, nunca foi beneficiada com concurso para renovação de pessoal. Seus funcionários se aposentaram e a instituição foi administrada por projetos, improvisadamente, o que a fragilizou sobremaneira. Sem elaborar uma solução sustentável, o Ministério da Cultura, em 2018, repassou a Cinemateca a uma organização social do MEC, especializada em TV educativa, portanto, despreparada para geri-la. O MINC, Cultura, se esqueceu da Cinemateca e sequer transferiu o recurso para sua manutenção, como previa o contrato. Quando o MEC rompeu o contrato com a organização social, por motivos do MEC, a Cinemateca Brasileira, de um dia ao outro, ficou ao relento. Fechada por 1 ano e meio pelo governo federal, período no qual sofreu o seu 5º incêndio, só no final de 2021 ela foi reaberta graças a uma doação da Sociedade Amigos da Cinemateca, que a dirige atualmente, mediante um contrato de gestão. Nada mais eloquente da falência do sistema cultural brasileiro que o incêndio do Museu Nacional. Ele não foi fruto de um acidente infausto. Ele foi consequência de omissão e indiferença generalizadas durante decênios. No rescaldo das cinzas, as autoridades acusavam-se. Ninguém era responsável, pois, de certo, somos todos responsáveis. Uma chave para a compreensão da indiferença que atinge a memória cultural está na reflexão de Paulo Emílio Salles Gomes, crítico e professor de cinema aqui dessa universidade, principal articulador da criação da Cinemateca Brasileira. Aspas, o Brasil se interessa pouco pelo próprio passado. Essa atitude saudável exprime a vontade de escapar a uma maldição de atraso e miséria. O descaso pelo que existiu explica não só o abandono em que se encontram os arquivos nacionais, mas até a impossibilidade de se criar uma cinemateca. Esse é um texto escrito em 69. A experiência de Mário de Andrade à frente do Departamento de Cultura e Recreação da Prefeitura de São Paulo entre 1935 e 1938 merece uma breve menção. O projeto do Departamento de Cultura e Recreação era transversal, incluindo, além da cultura e das artes, da norma e da exceção, a assistência social, esportes, lazer, turismo, planejamento urbano e meio ambiente. O Departamento de Cultura e Recreação era um dos 6 departamentos da administração. Estava no coração do governo. Dispunha de 10% do orçamento da cidade e contava com o apoio político do grupo no poder. Essa concepção, se atualizada,
retiraria a cultura do seu nicho especializado e da sua irrelevância e a levaria a atuar simultaneamente na preservação do patrimônio, no fomento às artes, na qualificação do espaço público, com intervenções na arquitetura e no urbanismo das cidades, na complementaridade da formação educacional pela cultura, em que a educação da criança e do jovem pudesse ser culturalizada. Enfim, levaria a cultura a atuar numa perspectiva abrangente, cujo objetivo maior fosse o bem-estar da população. Nas palavras do próprio Mário, aspas, dar ao far niente uma orientação cultural. Numa outra vertente, se a criação artística e a pesquisa em ciência são espontâneas, especulativas, decorrem de uma investigação, de uma busca por inovação, bem que poderiam ser aproximadas. Arte e ciência possuem afinidade, produzem protótipos. Ao invés de recriar-se o Ministério da Cultura, isolado, impotente, por que não reproduzir a experiência feita em São Paulo em 1975, cuja Secretaria de Estado da Cultura era também da Ciência e da Tecnologia, e era dirigida por José Mindlin. A indiferença pública é de longe o maior responsável pela ausência de sustentabilidade das instituições culturais no Brasil. Ela sugere que a ruptura promovida por Collor e Bolsonaro no campo cultural só se tornou possível devido à elitização da experiência cultural, decorrente da falha na formação educacional. Cultura institucional no Brasil é cultura de classe. Bolsonaro vai mais longe, estigmatiza a inteligência, despreza o conhecimento e a ciência. Para o populista, esses não são valores populares. A manifestação artística emanada da periferia, com Racionais, Ferrez, Favela da Maré, etc., surgida na década de 1990, mudou o panorama da política cultural, com a dispensa da tutela do governo. Ela não vem mais de cima para baixo, do branco para o negro, do rico para o pobre. Ela adquiriu voz própria e disputa o espaço econômico e a mídia. Pode se dar ao luxo de dar as costas à cultura oficial, como faz o funk. E serve de alerta para a urgência de superarmos a vergonhosa desigualdade social e racial. Ao celebrarmos o centenário da Semana de Arte Moderna e o bicentenário da Independência, a consciência aguda que aflora é quanto à fantasia, durante muito tempo sustentada pelo establishment, da, aspas, identidade cultural. Foi ótimo que o Zé Miguel falou, antes de mim, sobre a entidade cultural do Mário de Andrade. Não estou falando da entidade cultural, estou falando da identidade cultural do país. Sabemos hoje que o maior capital de um território da dimensão do Brasil é justamente sua diversidade cultural, a par da sua diversidade ambiental. Para atendê-las, será necessário inventar uma federação política e cultural com autonomia e respeito à diferença. Se é impossível administrar uma cidade do porte de São Paulo, do viaduto do Chá, mais difícil ainda é controlar um território tão vasto a partir de uma ficção geográfica como Brasília. O processo de descolonização será ao mesmo tempo interno e externo, na medida em que o país volte a orgulhar-se de sua potência. Uma palavra que o Zé Miguel usou várias vezes e que eu, enfim, celebrei, né, essa ideia dele. Da sua potência para superar os entraves da desigualdade, da disfuncionalidade e o excesso de política. Independentemente da pandemia ou da crise política, nosso tempo é o do desfrute individual atrelado aos celulares. Se, por um lado, é formidável constatar o acesso de milhões a um microcomputador que conecta o indivíduo ao mundo, isso não o torna um cidadão planetário. Ao acentuar o individualismo, o apelo ao compartilhamento da experiência social fica ainda mais atraente. Em São Paulo, a conquista das ruas, na virada cultural e depois no carnaval, foi a resposta que a sociedade deu ao confinamento virtual. Se o confinamento real
decorrente da pandemia represou a sociabilidade, sua superação irá lançar as pessoas novamente ao espaço público, com muita gana de tocar, olhar, abraçar, participar da experiência coletiva em bares, restaurantes, cinemas, teatros, parques, segundo protocolos estritos. Em suma, de exercer a arte da vida, aquela que, segundo Godard, a clivagem cultural quer matar. Obrigado.